Ações construtivas para esse momento chave da regeneração planetária, o chamado. Então, antes de iniciar aqui a apresentação, eu tenho aqui um trechinho de um texto do Dr. Bernie Siegel, que é um médico aposentado, pediatra norte-americano, e que escreveu vários livros, tendo até best-sellers na área de cura e aceitação por parte de pacientes em relação a doenças, a enfermidades e ao amor. Então, aqui um questionamento dele. Ele diz: por que você está aqui? Por que você nasceu? Por que o mundo está como está? Qual a finalidade disso tudo? A resposta que espero é que estamos aqui para aprender a amar, para agir como verdadeiros anjos de guarda uns dos outros, para demonstrar amor e compaixão, para ajudar a crescer. Essa é a razão e o significado da vida. Então, essas questões realmente são muito interessantes, porque elas mexem conosco, porque nós temos esses questionamentos. Nada mais atual do que o questionamento: por que o mundo está como está? Por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão? Por que eu passo por problemas e dificuldades, não é verdade? E que são questionamentos constantes que nós temos dentro da nossa jornada, não só presente, nesta atual encarnação, mas eu diria mais além, na nossa jornada evolutiva. Nós somos espíritos que estão em constante processo de crescimento, e com esse crescimento ele ocorre, claro, baseado no nosso aprendizado, nas experiências vividas. E esse orbe, esse planeta ao qual habitamos, ele é riquíssimo em experiências e situações que transformam o nosso ser diariamente, pois convida esse ser a pensar, a refletir, a tentar entender os porquês e, por que não, também a se mobilizar no sentido de interagir e vivenciar as experiências a qual é convidado diariamente a participar. Vejam bem, a participar, a agir, a reagir, a evoluir, a crescer, e não se estagnar, e não se fechar, e não se mobilizar na inércia. E aí tem aquela a famosa passagem de Jesus, que vai aonde está enterrado seu amigo Lázaro, chega na frente do local onde ele está enterrado e diz assim, onde tinham pedras, inclusive, que fechavam a entrada do seu túmulo, e diz assim: Lázaro, venha para fora. Interessante, porque o que acontece todos nós sabemos. Lázaro, a pedra se move e Lázaro, são retiradas as pedras, na verdade, e Lázaro surge, todo envolto em panos, em mantos, todo coberto, com faixas, ataduras, seja lá o que for que o cobria, e Jesus pede para que aquilo seja tirado dele e que ele caminhe e saia para fora. E ele se vai, e aquilo comove, inclusive, as irmãs de Lázaro e todos aqueles que estavam presentes. Interessante, porque isso não aconteceu única, exclusivamente com Lázaro. Isso, na verdade, acontece diariamente conosco, porque Jesus está contando conosco diariamente, nos convidando a nos levantar do reino dos mortos. E eu não digo mortos no sentido exato da palavra, mas sim da morte que nós passamos muitas vezes quando nos entregamos frente aos problemas, na inércia, na falta de movimento, na entrega, na negação, naquela posição que nos colocamos muitas vezes de vítima e ficamos realmente em espírito como que mortos, parados, inertes, sem agir, sem reagir, sem caminhar e sem entrar em movimento, que é o que o chamado constante do Cristo nos traz. Nos convida a um movimento, nos convida à transformação. Isso é uma conduta terapêutica, porque Jesus poderia muito bem ter entrado lá no túmulo de Lázaro e, tipo um super-homem, saindo com ele nos braços
e mostrado todo aquele efeito do milagre e chamando para si todo o mérito do acontecido. Mas ele não, de uma forma muito simples, muito sublime e muito motivadora, apenas vai até a porta e afirma: Lázaro, saia para fora. Ele o convida, por suas próprias forças, a reagir, a ver que é possível ressurgir, renascer, ressuscitar, como queiram, e se levantar e caminhar para fora, e com as próprias pernas se dirigir para fora do lugar onde estava enterrado, e desenvolto de todos aqueles panos mortuários que se encontrava, seguiu em frente. E Jesus o motivou, o estimulou, incutiu dentro do seu espírito e da sua mente aquele impulso de vontade de viver, de vontade de se levantar, de vontade de reagir. E o que acontece, na verdade, é que nós colocamos na nossa trajetória diversas situações como sendo as pedras, como as que estavam na frente do túmulo do Lázaro. E nós as consideramos como intransponíveis. Muitas vezes criamos situações extremas de desespero em que nós achamos que o mundo é contra nós e que tudo que está acontecendo ao nosso redor, no planeta, são coisas irreversíveis, que não podem ser modificadas, que não existe nenhuma condição de nós, com nossa inteligência, com nossa boa vontade, com nossa criatividade e as inspirações que eles nos oferecem, os espíritos protetores e o próprio Jesus que está presidindo a tudo isso, no sentido de fazer-nos movimentar essas pedras, modificar o caminho e transformá-lo em algo positivo. Então, muitas vezes, nós nos estacionamos e colocamos pedras ao nosso redor, nos envolvemos numa muralha e dizemos: é impossível. O mundo está perdido. Não tem o que pode ser feito. O ser humano é uma fórmula que deu errado. Eu não sei o que fazer, é impossível. Nós vamos ser assolados por doenças, guerras, morte, e não teremos mais saída. O final dos tempos chegou. Gente, nós estamos redondamente enganados, nós somos espíritas. Nós estudamos na transformação planetária, na regeneração que está acontecendo agora através de um novo chamado, que é o chamado do Cristo para a reação, e que de alguma forma está modificando todo o nosso entorno, seja no nosso convívio diário com aqueles que estão ao nosso redor, nas relações pessoais, profissionais, em relação ao nosso país e ao mundo, para que nós façamos uma revisão de tudo que está acontecendo, de tudo que estava errado e como essas pedras podem ser removidas. E nós já estamos observando uma série de coisas mudando positivamente. Muitas pedras, sim, já estão sendo removidas. Basta querer, basta ter vontade. E nas passagens evangélicas, nada melhor do que esta frase que diz: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim nunca jamais morrerá. Crês isto? Então, na verdade, o que acontece é que a ressurreição, o reviver, ele é constante. A transformação é constante. Nós mesmos, como espíritas, já tivemos palestras em que isso foi abordado, não só por mim, mas por outros apresentadores, palestrantes aqui que participam do nosso evangelho. Já foi falado da regeneração planetária, já foi citado o exemplo dos exilados de Capela, que foram espíritos que migraram de um outro planeta que necessitava passar por uma fase evolutiva nova, um crescimento, e alguns espíritos que já tinham um certo conhecimento, mas ainda não estavam depurados no amor ou nas aptidões morais, mas que poderiam contribuir com um planeta ainda primitivo que era o nosso, foram encaminhados para cá. E foram onde floresceram as grandes civilizações, os fenícios, os persas, na verdade, os egípcios, os chineses, grandes civilizações com grandes construções que geraram todo o conhecimento que muitas vezes ainda é utilizado nos dias de hoje, aperfeiçoado e mantido, mas em que as pedras são menos pesadas, porque o impulso criativo do ser humano, do espírito encarnado, trouxe essa oportunidade de transformar esse planeta, e isso vem acontecendo constantemente. E nós estamos nesse momento de novo. Nós estamos nos confrontando com aquilo que nós deixamos estacionado, aquela bagagem espiritual que ainda não foi
completamente desmembrada em coisas positivas, muitas dessas coisas negativas, que nos frustraram, que nos amarguraram, que nos fizeram nos sentir menores, e que muitas vezes se refletem inconscientemente ainda no nosso espírito nos dias de hoje, trazendo manifestações nas nossas reações, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então, nada mais, nada menos, o que está acontecendo em todo o nosso planeta nesse momento é um novo chamado. É um novo convite do Cristo que nos diz: você é capaz. Quem está aqui é capaz. Quem não estará aqui a partir de agora é porque ou cumpriu sua missão, ou terá missões mais importantes em lugares que também lhe são necessários a sua inteligência, o seu aprendizado, a sua bagagem de alguma forma. Tudo é reaproveitado. Tudo que construímos, aprendemos, é reutilizado e pode ser utilizado novamente em sucessivas vidas, novas encarnações e aonde quer que estejamos. Então, nada é perdido. E esse chamado é importante, porque ele é um convite para que nós transformemos o nosso ambiente atual num lugar melhor. Pois o macro reflete no micro. Então, o que vem de fora nos afeta, sim, mas o micro reflete no macro. E se nós passarmos a modificar o nosso padrão de pensamento, se nós nos amarmos mais, pois nós somos como, digamos, pássaros feridos, não é isso? Nós estamos sempre incomodados com alguma coisa e somos muito reativos com aquilo que não nos agrada. E cada vez que nós somos desagradados, nós damos uma bicada, nós damos uma espetada, nós reagimos negativamente e ferimos ao nosso semelhante. E um semelhante ferido, ele é muito mais propenso a ferir o próximo, a ferir um outro semelhante. E fica um ciclo vicioso que nunca tem fim. Mas se nós propagamos o amor, se nós formos menos reativos, pensarmos, refletirmos, agirmos de forma cristã, fraterna e positiva, nós criaremos um ciclo melhor. O circuito fechará de uma forma melhor. E isso não é com o planeta, isso é com o nosso familiar, isso é com o nosso colega de trabalho, isso é com o nosso cônjuge, seja lá com quem for, com o nosso amigo, ou mesmo com os estranhos. É aquele bom dia que você dá no elevador, é aquele ato gentil que você faz num lugar público, quando alguém deixa cair um objeto no chão. É o bom dia ao porteiro do prédio, é o agradecimento ao balconista, é o perguntar o nome, é olhar nos olhos, é gerar amor e expandir isso. É isso. Esse é um dos motivos por que nós estamos aqui. O nosso amigo ali no início nos questiona e nos faz pensar. Então, isso que vai transformar o planeta. Não vai haver uma fórmula milagrosa. E aí sim, nós nos queixamos, óbvio, é inerente da nossa condição evolutiva. Maus do momento atual, que é a ansiedade, é o medo, é a solidão, é a rotina que nos afligem, é verdade, mas são exercícios. A ansiedade, ela é um mal dos tempos modernos, mas ela também é um mal importante no sentido positivo quando ela é controlável, quando ela é controlada, quando ela é aquela ansiedade motivadora do eu vou fazer melhor, amanhã eu farei melhor, eu vou me preparar mais para o meu trabalho, eu vou me preparar mais para a minha palestra, eu vou ser menos reativo com aquelas pessoas com o que eu amo, Então, essa ansiedade ela é natural, de você se cobrar muitas vezes e querer fazer melhor, mas que ela não seja prejudicial e não impeça o seu caminhar firme rumo à evolução. Saber que a vida após a vida, perdão, passei aqui muito rápido. Saber que a vida após a vida é um fato e que conforta muito. Tira um pouco a ansiedade de querer tudo ao mesmo tempo. Então, calma, gente. Se não der para fazer tudo agora, e não vai dar para fazer tudo agora, nós vamos ter outras oportunidades, claro. Mas nós não podemos ser procrastinadores compulsivos, que deixamos tudo para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu melhoro, amanhã eu deixo de fumar, amanhã eu volto a estudar, amanhã eu vou procurar um novo emprego, amanhã eu vou ser o melhor cônjuge, o melhor pai, o melhor filho. Eu fiz isso porque me provocaram. Não, nós temos que mudar. Nós temos que controlar a nossa ansiedade e nos transformar ainda hoje, para que lá na frente
as tarefas sejam menos laboriosas, menos árduas. E, óbvio, vai haver o medo. Nós teremos sempre medo de falhar, medo do futuro, do que pode acontecer com o nosso planeta, com nossos familiares, conosco, com nossa saúde, com o que pode acontecer a qualquer momento com a economia do país, com o meu trabalho, com as minhas condições de vida. É óbvio, pois nós buscamos sempre o aperfeiçoamento. E isso é um mal positivo do ser humano, que tenta, de uma forma muito interessante, controlar isso construindo, se protegendo aqueles que amam, que se amam. E isso pode ser usado positivamente também. Diz o nosso Divaldo, se temos cicatrizes, significa que vencemos a batalha. Estejamos abertos, porque outros afetos chegarão para compensar as nossas dores. Sempre teremos irmãos ao nosso lado, para de alguma forma nos mostrar caminho, para arregaçar as mangas conosco, ou mesmo através de ações negativas, nos mostrar o que é certo e errado, e que nós poderemos observar, entender e trabalhar isso para que não cometamos os mesmos erros ali na frente. Solidão, sim, solidão é um mal dos dias atuais. Todos nós, num momento ou outro, nos queixamos. Se eu não estou só agora, tenho medo de ficar lá na frente, quando eu ficar mais velho, quando meus filhos saírem de casa, se morrer o meu cônjuge, se eu me divorciar, se eu mudar de cidade, de país, estarei longe daqueles que amo. Isso é normal. Isso nos mostra que nós temos dentro de nós o espírito da fraternidade. E novos amigos podem ser feitos a qualquer momento, em qualquer lugar. Nós temos ferramentas tecnológicas que nos aproximam muito uns dos outros. Nós temos uma série de oportunidades de trabalhar isso e deixar que essa solidão seja apenas aquela voluntária de momentos em que precisamos apenas refletir e nos reposicionar frente às adversidades para transformar o nosso entorno. E diz aqui o espírito Armed que, por força da lei superior, todas as consciências transitam em fluxo incessante pelos dois universos, o físico e o espiritual, conectados entre si e com a consciência cósmica. Então, vejam bem, nós estamos também protegidos pela espiritualidade. Nosso anjo guardião, nosso espírito amigo, mentor, que seja ele o próprio Jesus, em que podemos alcançar pela prece, pela abnegação, pelo desejo consistente de nos transformar e transformar o nosso entorno em algo melhor. E isso é fé, isso é ter fé. Esse desejo consistente, consciente e constante de melhorar as coisas é ter fé, é acreditar que existe uma força superior e que o nosso espírito também tem a sua força interior para modificar, para melhorar, e como vem fazendo há séculos e séculos nesse planeta, com a proteção máxima do Cristo. A rotina é uma criação do ser humano através de atos mecânicos que são necessários para a manutenção da vida, para a manutenção das relações profissionais, comerciais ou mesmo afetivas. E para nós é importante, mas ela não pode ser algo que bloqueia a nossa felicidade. Diz o Divaldo, diria que a felicidade não é aceitar ou não as imposições da vida. A felicidade, ela reside, gente, em entender essas posturas da vida. Se nesse momento há dificuldades, desafios, problemas, recomendaríamos a resignação dinâmica, a ação nobilitante, a prática do bem. Aquilo que eu disse ali no início, é nós transformarmos o nosso meio, o nosso entorno em algo melhor pela nossa ação positiva, pelo nosso interesse constante em fazer com que as coisas melhorem. Positivar com fé, com vontade, com constância, motivar os que estão ao nosso redor, plantar um pouquinho de amor em qualquer lugar que estiver, a qualquer momento, por um simples olhar, por um simples gesto, por um simples agradecimento, por uma simples ação solidária. É tão simples, é tão fácil. Qualquer um de nós aqui pode fazer a qualquer momento. É tão gostoso quando nós nos reunimos. Eu digo aqui para vocês que foi um momento maravilhoso no último domingo, quando eu estive dentro do Cáritas, o qual eu já não ia há mais de um ano,
e encontrei minhas amigas Edna, Albina, encontrei a Gi, encontrei a Mara, encontrei a Tânia, encontrei o Luiz, e tive ali alguns instantes, apenas ali para retirar ali a minha feijoada, mas foi muito legal, foi muito gostoso, foi muito reenergizante, positivo, olhar nos olhos, estar perto das pessoas que eu gosto, com as quais eu professo a mesma fé, a mesma crença. Isso é maravilhoso, gente, e a gente pode fazer isso, seja numa conexão pela internet, seja num encontro pessoal, seja num telefonema, seja lá o que for, isso é possível. Deus nos ofereceu inúmeras oportunidades de tecnologia, de estar presentes a qualquer momento, em qualquer lugar. Não vamos reclamar, não vamos usar isso negativamente, não vamos disseminar as tais fake news, não vamos propagar coisas que não levam a lugar nenhum. Vamos apenas propagar o amor, vamos apenas utilizar as ferramentas que estão ao nosso dispor para melhorar esse planeta. Esse é o chamado, ele é importante. E nós não estamos, muitas vezes, atentos nisso. A gente fica ali, enclausuradinho, reclamando, se queixando, ai, meu problema, meu tio, meu primo, meu trabalho, meu isso, meu aquilo, e a gente esquece que isso é muito pequeno. Porque se nós ficarmos presos nesse circuito, nós vamos chegar no final dessa encarnação na mesma sintonia, com os mesmos problemas, da mesma forma que nós estamos agora. Então, não. Vamos tirar um pouco dessas pedras, vamos modificar a forma de abordagem, vamos tentar observar as situações por outro prisma, vamos nos reinventar, vamos fazer algo diferente, vamos começar a pensar diferente, vamos fazer algo dentro do nosso lar que seja positivo para nós e aqueles que compartilham esse espaço sagrado conosco. Olha aí o Chico Xavier. Peraí que cortou aqui minha projeção. Peraí, gente, deu um pane aqui. Perdão. Mas aqui para a gente apareceu bem. Né? Agora foi. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre falava que a felicidade era essencial na vida. Quando estava na escola, eles me perguntaram o que eu gostaria de ser quando crescer. Escrevi, feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa. E eu disse a eles que eles não tinham entendido a vida. Vocês viram isso? Chico Xavier. Então, a vida é isso. A vida é muito mais simples. A vida é ser feliz nas pequenas coisas. A vida é ser feliz com aquilo que Jesus, com que Deus nos proporciona. Está ao nosso alcance nesse momento, no aqui e agora. Tudo passa. Vamos aproveitar o que nós temos nas nossas mãos nesse momento. E nós temos muita coisa, hein, gente? Muita coisa. Muita coisa. Para vocês todos que estão conectados aqui, só de estar conectado aqui já é ter muita coisa. E nós, às vezes, não valorizamos isso. Nós não valorizamos o céu azul, o sol, a brisa, o oxigênio, nós não valorizamos o alimento que chega na nossa mesa, nós não valorizamos, muitas vezes, a nossa moradia, a nossa vestimenta, o estar com saúde. E é isso, o poder interceder através de uma prece, de um pensamento positivo por aqueles que nos são caros, que se foram ou que estão nesse momento enfermos ou passando por alguma dificuldade. Isso é ser feliz. É você estar ali presente, podendo participar dessa jornada da vida. E esse é o chamado. Estamos sendo convidados diariamente para aquele banquete celestial do Cristo. Aquele banquete em que estavam os apóstolos, ele continua. E nós podemos nos sentar à mesa junto ao Cristo. Basta querer. E dizia o nosso Chico, aguarda surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. É isso, gente. Depois da tempestade, como diria o Alberto ou Carlito, vem a inundação, né, Carlito? Né, Alberto? Por aí, por aí. Por aí. Mas, na verdade, depois da tempestade e mesmo da inundação, vem a bonança. Vem o céu azul novamente. E para alguém isso funciona, não é? Para as plantas, para a lavoura. Muita gente se beneficia com isso. Sempre tem um lado positivo, para tudo, para tudo.
Então, basta a gente enxergar o lado bom das coisas, como fazia Poliana, não é isso, gente? Sempre tem o lado bom, sempre. Mesmo um mal, muitas vezes, é um bem disfarçado. E o chamado do momento é esse. Aquilo tudo que está acontecendo agora parece um mal, mas lá na frente nós vamos olhar para trás e falar, gente, isso foi bom demais. Foi bom demais e que fase difícil, mas que aprendizado que trouxe. Que aprendizado, tanto para os que foram como os que ficaram, pois nós somos imortais, somos espíritos que vão permanecer. De alguma forma, todos estamos aprendendo, tanto os que foram como os que ficaram. Pensem nisso. E aqui tem um trecho que eu peguei aqui do livro do José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam, em que ele fala de um filósofo que reside em Londres, chamado Alain de Botton, ou de Botton, não sei como seria a pronúncia exata, em que ele na verdade, é um escritor, filósofo, que traz os conceitos, eu até andei vendo sobre esse autor, pesquisando, que ele é um autor que traz a filosofia, todos os conceitos da filosofia, para a vida cotidiana, para nós usarmos esses conceitos, porque ele mesmo diz, eu sou um ser humano como outro qualquer e passo por dificuldades em certos momentos. Eu tenho desespero, eu quero me encapsular, fechar-me numa concha, pois eu estou sofrendo muitas vezes de ansiedade, de medo, eu tenho uma série de fobias, às vezes, que me fazem ficar desesperados e eu não sei o que fazer, e eu tenho medo de me fechar e fugir. E ele disse que quando isso acontece com ele, ele pega o carro dele e ele vai até o aeroporto de Londres, o aeroporto de Heathrow, em Londres. E ele não vai viajar, ele simplesmente senta no meio daquela muvuca toda, naquele movimento do aeroporto, pessoas indo e vindo, embarcando, desembarcando, aquela confusão, para ficar olhando aquilo. E ele começa a se sentir bem, porque ele olha e fala, poxa, a vida é movimento. A vida é movimento, as pessoas vão e vêm, e novas oportunidades acontecem a qualquer momento. As pessoas estão indo viajar, conhecer novos lugares, novas culturas, um novo emprego, um reencontro com familiares, voltando de uma viagem longa de trabalho ou de pesquisa, e aquilo mostra as oportunidades que nós temos, e que a vida é movimento. A vida não é inércia, a vida é reagir positivamente, buscando novos rumos, buscando novos caminhos, se matriculando num curso novo, estudando uma língua nova, renovando um relacionamento afetivo, melhorando a forma de pensar, abrindo um novo negócio, conhecendo novas pessoas, viajando para um outro local diferente para conhecer uma nova cultura, lendo um livro diferente, de um tema totalmente diferente para aprender algo totalmente novo. Isso é se reinventar, isso é reagir positivamente, isso é se motivar e transformar tudo o que está ao nosso redor. E o chamado é esse, o convite diário do Cristo. E aí você vê aqui, vou passar aqui, Jesus já fez sua parte, nos levando ao aeroporto. Agora ele torce para que cada um de nós pegue o próximo voo para o país da vida nova. Isso sim é ressurreição. Esse é o chamado, amigos. Essa era a mensagem de hoje, para que vocês pensem, para que vocês possam entender os porquês de nós estarmos aqui e que seja uma reflexão positiva. Que esse momento seja um momento de renascimento para o nosso planeta, para nós mesmos, com os chamados diários que nós temos a partir de então. Super obrigado pela atenção. Eu espero aí que a mensagem tenha sido positiva aí para todos, para alegrar aí o nosso fim de semana e a nossa jornada. Obrigado, viu, gente? Obrigado.